Fala galera, ó a gente aqui de novo. Às 15 horas da tarde, horário de Brasília, o Brasil vai enfrentar uma espécie de 16avos de final na Copa do Mundo da Rússia. Nós vamos enfrentar a Sérvia. Pra Sérvia, só a vitória interessa. Pro Brasil, um empate já dá, mas né? Se perdermos e a Suíça ganhar da Costa Rica, a gente volta pra casa na fase de grupos. O time de Tite joga pelo empate, como eu já disse antes. Mas jogar por empate já aconteceu e não terminou muito bem. Em 1982, o empate bastava para colocar uma das melhores seleções brasileiras da história na fase seguinte. Paulo Rossi, com seus 3 gols, acabou com o sonho brasileiro daquela Copa. Desta vez, a adversária é a Sérvia, que já passou por várias guerras durante sua história, coisa lembrada com muita tristeza pelo seu povo. Após a Guerra dos Balcãs, que aconteceu entre 1912 e 1913, anexou a Macedônia e Kosovo, reconstruindo de certo modo a histórica Grande Sérvia, um reino que não existia desde o século X. Durante a Primeira Guerra Mundial, teve uma atuação destacada e passou a ser, a partir de 1918, um dos estados integrantes do Reino da Iugoslávia. Após a Segunda Guerra Mundial, o Reino da Iugoslávia passou por uma revolução. O general Josip Broz Tito assumiu como ditador. A Iugoslávia de Tito tentou algo parecido com a China comunista, buscando certa distância e independência em relação à União Soviética. Na sucessão de Tito, o castelo de cartas que mantinha a Iugoslávia de pé começou a desmoronar. O ditador Slobodan Milošević ascendeu como grande liderança da Sérvia e liderou uma limpeza étnica contra minorias da Croácia, Kosovo e da Bósnia. O país acabou implodindo. Milošević foi preso e acusado de crimes contra a humanidade e genocídio. Acabou se matando na cadeia antes de ser julgado pelo Tribunal de Haia em 2006. A última guerra envolvendo países iugoslavos, incluindo a Sérvia, centrada principalmente na região de Kosovo, acabou em 1999. Até hoje, é possível ver os destroços de alguns prédios que foram bombardeados nessa época. Em 2003, o país passou a se denominar Sérvia e Montenegro. E em 2006, após uma votação para a independência de Montenegro, consumou-se, enfim, a dissolução formal da federação. A independência de Kosovo, declarada de forma unilateral em 2008, já foi reconhecida por países como Estados Unidos, Alemanha, França, mas o Brasil, seguindo a posição da ONU, está entre os países que ainda não reconhecem a região como independente. Mas voltemos à Sérvia. Sua capital, Belgrado, existe há cerca de 7.000 anos e é uma das cidades mais antigas da Europa. Belgrade significa cidade branca, e esse nome foi dado pelos celtas, um dos primeiros povos que viveram na cidade. Sérvios têm muitas semelhanças com brasileiros, e uma delas é a paixão pelo futebol. Os sérvios são apaixonados pelo esporte e existe uma rivalidade enorme entre os dois principais times de Belgrado, o Estrela Vermelha e o Partizan. Em dias de clássico, a cidade para e não é muito difícil rolar um quebra-pau nos estádios. Outra semelhança entre sérvios e brasileiros é a bebida típica do país. A Rakija é uma bebida muito tradicional na Sérvia e se parece muito com a nossa pinga. Todas as famílias sérvias produzem sua própria Rakija e durante as festas todos se juntam para beber. A comunicação não é simples para quem vem de países latinos como o Brasil. A Sérvia utiliza o alfabeto cirílico, um dos alfabetos oficiais da União Europeia. Quando separou de Montenegro em 2006, a Sérvia ficou sem litoral. Isso significa que os sérvios ficam cozinhando num calor que pode chegar aos cariocas 40 graus? De jeito nenhum. Em Belgrado, as pessoas vão para o rio Ada e curtem como se estivesse na praia, com direito a cadeira de praia e guarda-sol e tudo mais. A Sérvia é um país pobre e a sua moeda é muito desvalorizada em relação ao euro. É muito fácil encontrar hospedagem por 10 euros, almoçar bem por 3 euros e o transporte público custa menos de 1 euro. Considerando que o euro hoje custa cerca de R$4,40, tá fácil viajar para a Sérvia. O IDH da Sérvia é de 0,77. Está à frente do Brasil, que tem um IDH de 0,699. Os sérvios também têm um índice de desenvolvimento educacional melhor que o nosso. Enquanto a Sérvia apresenta um índice de 0,695, o Brasil tem um índice de 0,661. Mas eles não têm 5 copas, né? O transporte coletivo sérvio é um verdadeiro mistério para povos latinos como os brasileiros. Eles não têm cobradores. Você entra, paga numa máquina, não há sequer fiscais. Muito raramente um fiscal entra e verifica. E então, se você não pagou, você está condenado a pagar uma multa de 20 vezes o valor da passagem. Entretanto, é uma pena aplicada em geral apenas contra turistas. Os sérvios têm dificuldades para fazer frente aos custos, já que seu salário é baixo. Amanhã é ganhar ou ganhar, mais uma vez. E que vem a Alemanha ou México nas oitavas. F***. Quem quer ser campeão, não escolhe adversário.